Queridos irmãos, graça e paz, estamos mais uma vez aqui, via internet, online, para juntos nós sermos edificados com a palavra do Senhor. Esse é um momento propício para que a gente possa ouvir mais o que Deus tem a nos dizer através da sua palavra. Hoje queremos meditar na carta do apóstolo Pedro, a sua primeira carta, no capítulo 1, do 1 ao 6, e eu gostaria de ler com os irmãos, porque a finalidade desse momento é nós ouvirmos Deus através da sua palavra revelada. Paulo escrevendo aos irmãos que haviam agora, o apóstolo Pedro agora já em idade avançada, já idoso, ele escreve às igrejas que haviam sido dispersas pelo mundo inteiro e que agora já estavam estabelecidas, mas ele dá um tratamento bem especial a essas igrejas que passavam por adversidades. E nada deixa de ser escrito que não seja para nossa edificação. Por isso, eu gostaria de compartilhar esse texto do apóstolo Pedro. 1 Pedro 1, a partir do verso 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos, dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último dia. E esse é o verso 6 que eu quero chamar a atenção. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Nós queremos compartilhar com vocês sobre exultando no Senhor em meio às dificuldades. Queridos, nesse momento que nós estamos vivendo no mundo, na nossa nação, na nossa cidade, é um momento muito propício para meditarmos sobre a nossa fé, reavaliar os nossos valores, as nossas prioridades, o propósito da existência, o que realmente importa. É isso que nós queremos ver aqui, porque, queridos, eu quero dizer para vocês que esse texto de Pedro, há mais de 2000 anos, ele já mostra que a igreja já passava por perseguição e sofrimento. Crise, sofrimento sempre fez parte da história da humanidade e não é diferente com a igreja. Lutas, crises, perseguições sempre existiram no meio do povo de Deus. Este tem sido um momento para repensarmos a nossa fé. Temos vivido, vamos ser francos, um evangelho muito frouxo, muito superficial, muito raso, não é? E precisamos avaliar o que realmente importa. Gostaria então de meditar nessas palavras do apóstolo Pedro, que ele começa dizendo assim: Pedro, apóstolo de Jesus, aos eleitos de Deus. É muito interessante, ele fala que aquele povo eram os eleitos de Deus, o povo escolhido de Deus, mas ele chama também que aquele povo, eles eram o povo peregrino na terra. Eles eram eleitos, eles eram povo escolhido de Deus, mas eram peregrinos na terra, dispersos. Olha só, irmãos, parece um paradoxo, porque o que nós vemos hoje no Evangelho
é que nós somos os filhinhos queridinhos de Deus, que não passamos por lutas nem tribulações. Mas aqui a igreja era peregrina e era dispersa. Não tinha um lugar certo aqui na terra. Pedro, evidentemente, está fazendo uma referência, uma comparação com a peregrinação do povo de Israel no tempo em que estava no deserto, em direção à terra de Canaã. Assim somos nós, somos peregrinos nesta terra. No verso 3 e verso 4, então, Pedro vai dizer qual seria a razão da exultação dessa igreja. O que é que lhe aguardava? Qual era, então, a finalidade da fé? Aonde essa fé levaria esses irmãos que estavam peregrinos e dispersos por causa da fé? Então Pedro vai mostrar as verdadeiras riquezas escondidas em Deus, as verdadeiras promessas escondidas em Deus e revelada na sua palavra para a igreja do Senhor Jesus Cristo nos dias de hoje. No verso 3, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês. Aqui, queridos, eu queria fazer essa observação. Pedro destaca as verdadeiras riquezas eternas que faz parte das promessas de Deus para aqueles que tiveram um encontro com Jesus. Fomos regenerados. Ele chama aquele povo de regenerado, nasceram de novo, nasceram de Deus. A igreja de hoje precisa valorizar essa tão grande salvação. Estávamos perdidos, separados de Deus, da comunidade de Israel. Paulo diz: sem Deus, sem esperança e sem paz no mundo. Mas em Cristo ele nos aproximou e nos tornou filhos. A palavra regeneração fomos recriados. Agora somos uma nova geração, uma nova criação, filhos de Deus. E como filhos, ele diz que nós temos uma esperança viva e uma herança imperecível. Tudo isso é o que nos aguarda, é a certeza de qual será o nosso fim. Precisamos entender de uma vez por todas que o desfruto pleno da nossa vida não se dará aqui nesta terra, mas no céu. Pois haverá um novo céu e uma nova terra, sim. Esse mundo, esse tempo, ele é passageiro. A vida aqui é transitória e muito rápida. E nós precisamos então saber qual é a nossa verdadeira herança, qual é a fonte da nossa verdadeira alegria. E tem uma promessa para essas pessoas que receberam essa regeneração, que receberam essa esperança viva e que receberam essa herança imaculada, guardada nos céus para nós. O verso 5 diz que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Queridos, esse texto tem uma verdade teológica profunda para a minha vida e para a sua vida. Nós somos protegidos pelo poder de Deus. Eu quero dizer aqui, o sangue de Jesus nos cobre, assim como cobriu as casas do povo de Israel no Egito, no período da Páscoa. Nós estamos cobertos pelo sangue. Pedro está dizendo aqui, o poder que lhes protege, que lhes guarda. Há um poder à nossa disposição que nos guarda a todo momento e a todo tempo. Não importa se o mundo está em pandemia, nós somos guardados pelo poder de Deus. Ninguém pode reverter essa sentença, não pode negar essa verdade. Por isso, no verso 6, então, que é o tema da nossa reflexão, nisso vocês exultam, nisso vocês saltitam de alegria, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Olha, gente, o que ele está falando aqui?
Nós precisamos exultar, nos alegrar no Senhor. Por isso que é um tempo de rever a nossa fé. O que é que nos leva a nos alegrar? O que é que nos leva a levantar nossas mãos no culto de adoração, alegria? É quando a gente conquista aquela vitória material, aquele sucesso terreno. Mas, na verdade, a nossa verdadeira alegria está no Senhor e em todas essas bênçãos celestiais que Ele já dispensou para a sua igreja, para os seus filhos. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco período de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Aqui parece um paradoxo, entristecidos e exultação. A tristeza nas nossas emoções, somos humanos, nós somos de carne e osso, mas há uma alegria, um gozo no Senhor, quando nós tiramos os nossos olhos das tribulações, das crises, das lutas, das perseguições, das enfermidades, da escassez e colocamos nossos olhos naquilo que é eterno, naquilo que não é perecível, na nossa herança que está guardada nos céus. Sabe, desde o pecado de Adão, a terra se convulsionou. Desde quando Adão pecou, a terra se convulsionou, vive em desequilíbrio, trazendo dor e sofrimento à humanidade. Não podemos olhar para as crises como algo estranho. Ela pertence a esta realidade. O apóstolo Pedro vai ainda encorajando essa igreja, no capítulo 4, verso 12, ele vai dizer assim, 12 e 13, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhe estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Deixa eu dizer uma coisa, irmão, se você ler essa carta de Pedro, você vai observar várias vezes Pedro dizendo isso. Quando o Senhor se revelar, quando Ele se manifestar, quando a glória dele for manifestada, eu quero dizer que existe uma promessa de que um dia todas as tribulações e lutas cessarão para a igreja do Senhor Jesus e haverá uma exultação eterna. Mas o mundo, as pessoas sem Deus, não conhecem e não têm esta esperança. Por isso chamamos a atenção da igreja para revermos a nossa fé. Alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Um dia haverá uma alegria plena. Uns chorarão por toda a eternidade, outros se alegrarão e exultarão eternamente. Pense bem nessa bênção, queridos. Queridos, eu quero concluir dizendo aos irmãos que precisamos cultivar uma alegria que seja oriunda da nossa posição de filhos de Deus. Alegria alimentada por sermos eleitos, escolhidos, por possuirmos uma herança imperecível guardada nos céus para nós. Como eu disse, tudo é passageiro, mas aquilo que nós recebemos quando entregamos nossa vida a Jesus é eterno, é perene e vai ser completado, ser consumado, vai se consolidar, vai se tornar pleno quando Jesus Cristo voltar em glória. Então, que recomendação o apóstolo Pedro nos dá à igreja, deu à igreja daquele tempo e nos dá hoje? Qual é o nosso comportamento? Como devemos proceder para esse período aqui na terra de peregrinação? Ele escreve dizendo no capítulo 1 dessa mesma carta: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Mentes preparadas e prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Perceba novamente Jesus Cristo quando for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele
que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Nesse período entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo, a igreja recebe a sua herança, as promessas de Deus, mas existe uma maneira de se comportar. Estejam com a mente preparada e prontos para agir. A igreja não fica inerte, olhando para o céu, quando será a sua vinda. Ela tem uma missão, ela tem um propósito e ela tem uma conduta. Ela precisa saber como se comportar. Enquanto ela faz a missão, ela sabe que tem que viver de forma santa, pia e justa. E eu encerro, então, lembrando os irmãos esse texto do apóstolo Pedro, aqui em capítulo 4, verso 7 em diante. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco período de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Queridos, exultemos no Senhor em meio às nossas crises e tribulações, porque os nossos irmãos em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mas o verso 7, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus abençoe, tranquilize seu coração. Tudo que nós estamos vivendo vai passar, não é o fim. Essa pandemia, essa crise que o coronavírus tem trazido, não é o fim. É cumprimento das promessas, sim, do fim dos tempos, sim, mas não é o fim. Deus ainda está fazendo sua obra na terra e Ele espera que você se levante, exulte no Senhor, tenha a mente preparada e prontos para agir. Que Deus abençoe, um beijo no coração, que toda a IEB confie no Senhor. Um abraço.